Gostaria que os irmãos abrissem a vossa Bíblia no livro de Isaías, no seu capítulo 29. Nós vamos estar lendo alguns versículos e depois nós vamos para o livro de Lucas, no seu capítulo 10. Louvado é o nome do Senhor. Livro de Isaías, no capítulo 29, a partir do primeiro versículo. Todos encontraram? Glória a Deus. Diz assim: Ai de Ariel, da cidade de Ariel, em que Davi assentou o seu arraial. Acrescentai ano a ano e sucedam-se as festas. Contudo, porei a Ariel em aperto, e haverá pranto e tristeza, e ela será para mim como Ariel. Porque te cercarei com o meu arraial e te sitiarei com baluartes, e levantarei trincheiras contra ti. Então serás abatida, falarás de debaixo da terra, e a tua fala desde o pó sairá fraca. E será a tua voz debaixo da terra como a de um feiticeiro, e a tua fala assobiará desde o pó. E a multidão dos teus inimigos será como pó miúdo, e a multidão dos tiranos como a pragana que passa em um momento repentino. Isso acontecerá. Do Senhor dos Exércitos terá visitadas com trovões e com terremotos, e com grande ruído, e com tufão de vento e tempestade, e labareda de fogo consumidor. E como sonho e uma visão da noite será a multidão de todas as nações que hão de pelejar contra Ariel. Como também todos os que pelejarem contra ela e contra os seus muros, e a puserem em aperto. No versículo 13, irmãos. Porque o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim, e com a boca e com os lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em que foi instruído. Vamos ler também, irmãos, o livro de Lucas. Louvado seja o nome do Senhor. Livro de Lucas, no capítulo 10, o versículo 38, que diz assim: E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Amém, irmãos? Nós lemos aqui, primeiramente, a palavra aqui em Isaías, né? O Senhor levanta este profeta, irmãos, ali a profetizar aos reinos, né? Ao reino de Israel, e também algumas profecias é direcionada a Judá. Sabemos que os reinos foram divididos ali após a morte de Salomão, quando seu filho Roboão toma ali o reino e se divide, né, as tribos. 10 tribos vão para Israel, 2 tribos vão para Judá, o reino norte, o reino sul. E ali, irmão, Israel começa a cair numa apostasia. Israel, assim, diversificadamente começa a cair em idolatria, imoralidade, começa, irmão, se afastar de Deus. E nós vemos aqui no capítulo 29, aonde nós lemos que Israel, ele estava numa depravação, irmão, contínua, aonde, irmãos, eles até viviam os mandamentos de palavras. Eles faziam as festas que o Senhor Jesus tinha ordenado. Eles faziam os cultos, eles faziam todo o ritual aonde o Senhor Deus tinha ordenado. Mas somente de palavras e de ações, irmãos. Eles não viviam com o coração voltado a Deus. Eles não viviam com o coração voltado ao próximo, com o coração voltado ao amor, que era o principal dos mandamentos de Deus. Eles estavam sim vivendo as festas. Eles estavam sim fazendo todo dia, vamos dizer, os seus cultos
aonde Deus não comparecia, aonde Deus não estava, porque aonde nós não colocamos o nosso coração a Deus, irmãos, o Senhor não comparece. Nós podemos estar sim fazendo algo para Deus, querendo mostrar algo para o Senhor, mas se o nosso coração não estiver voltado a Ele, irmão, em o servir, em o estar com Ele continuamente, em amor a Ele, não a nós mesmos, o Senhor não recebe nada de nossa parte, irmão. Porque Israel, eles faziam sim, mas eles estavam voltados a eles mesmos, a religião deles mesmos, querendo mostrar para as nações vizinhas que eles eram um povo santo, um povo tirado da terra do Egito, e era um povo santo. Mas debaixo das cortinas, debaixo do tapete, vamos se dizer, irmão, nada daquilo acontecia verdadeiramente de coração para o Senhor. E ali o Senhor vem expor a Isaías, e Isaías vem trazendo ao reino de Israel as profecias de arrependimento, para que o povo viesse voltar a Deus verdadeiramente, porque viria um castigo sobre aquele povo, irmãos. E nós vemos que assim sucedeu, quando os assírios entrou ali em Israel, e devastou ali, irmão, aquela nação. Só que ainda ficou alguns que logo após veio Babilônia e continuou e levou em cativeiro aquele povo. Irmãos, nós não podemos fazer nada ao Senhor de palavras. Nós não podemos voltar a nossa vida ao Senhor em viver falando e falando e falando e não vivendo verdadeiramente o Evangelho de Cristo. Podemos falar de Cristo a todo dia, irmãos. Mas se nós não vivermos como se Ele estivesse dentro de nós, de nada nos adianta, irmãos. De nada edifica as nossas palavras ao próximo, irmão. As nossas pregações não vão ser edificadoras, porque na verdade nós falamos e nós não vivemos. É assim que a igreja de Cristo se encontra nos dias de hoje, irmão. Muita falação. Queremos fazer de tudo. Nós vemos agora, amanhã vai ter aí uma marcha para Jesus. E eu estava ouvindo na rádio, aonde aquele pastor dizia que nós devemos chamar a atenção de Deus. Devemos sair à rua e chamar a atenção de Deus. Irmão, como se o nosso Deus andasse disperso, como se o nosso Deus andasse dormindo, que nós temos que estar chamando a atenção de Deus com marchas. Não, irmão. Nós temos que dobrar o nosso joelho e se humilhar a Deus. Chamar a atenção de Deus, irmão, sem lágrimas, sem choro, sem humilhação, sem arrependimento de pecados. Sapateando, pulando, gritando, que nós somos e que nós fazemos. Deus não está pronto a receber este tipo de, vamos se dizer, esse tipo de chamada que nós queremos fazer com Deus. E nós lemos aqui, irmãos, também o livro de Lucas, aonde o Senhor Jesus vai à casa de Marta, de Maria e de Lázaro. Aonde o Senhor Jesus assenta à mesa daquelas mulheres, irmãos. E Marta estava ali, irmão, preocupada em cumprir os rituais judaicos. Porque os rituais judaicos diziam que a mulher, ela tinha que cuidar da casa, ela tinha que servir bem a sua visita tinha que sair do seu lar bem alimentada, bem contente. E Marta estava ali preocupada com isto, com os rituais que ela tinha aprendido desde a sua infância. Talvez com a sua mãe, talvez com uma irmã mais velha. E Marta estava preocupada com isso. E eu olho para essa passagem e eu vejo a igreja de hoje, irmãos. Talvez nós aprendemos desde a nossa conversão, irmãos, um tipo de adoração a Deus. Talvez nós aprendemos desde quando nós ali nos convertemos, como nós chegarmos à presença de Deus de uma forma errônea. De uma forma, irmãos, que não tem agradado a Deus. Porque eu olho para a minha vida no dia de hoje, irmão. Eu estou falando da minha vida. Até hoje eu servi a Deus de uma forma errônea, errada. Fazendo coisas erradas e achando que estava fazendo para o Senhor. Rituais. E Deus não estava se agradando com a minha vida. Até o dia de hoje.
Por que eu digo até o dia de hoje? Porque ainda no dia de hoje eu estava cumprindo o ritual. Eu olhando, eu falando para o meu esposo, viu, vai logo que nós temos que chegar à igreja rápido. Mas talvez se hoje eu não fosse pregar, irmão, eu não estaria falando para o meu esposo um pouco mais rápido. Eu estaria ali devagarzinho, me arrumando devagarzinho. Isso somos nós, irmãos, no nosso dia a dia. Talvez nós, irmãs, num culto normal, nós não nos apressamos, nós não nos importamos se vamos ter oportunidade ou não, nós não nos importamos em dobrar o joelho e adorar a Deus a semana inteira, mas quando nos fala que vamos participar do culto, irmão, nós voltamos a querer adorar a Deus. E Deus não aceita, irmão, porque é hipocrisia da nossa parte. E eu falando com meu esposo para ele ir mais rápido, e o Senhor me exortando imediatamente, olha filha, talvez se fosse num domingo ou numa quarta-feira, você não estaria com essa pressa toda. Eu falei, Jesus, me faz viver, não só de palavras, Senhor, mas com o coração ardendo em chamas para Ti, Senhor. Com o coração voltado para Ti, não como esta mulher, irmão, que estava preocupado ali em agradar o Senhor fisicamente, e o Senhor instruindo e ensinando a palavra do reino, e ela distraída. E assim está a igreja de hoje, irmão. O Senhor tem falado continuamente em nossos cultos. O Senhor tem falado conosco nas pregações, nos hinos, nas oportunidades. Só que nós estamos distraídos. Porque nós estamos bem assim no dia de hoje. Senhor, eu estou esperando a festividade da igreja, para que o Senhor venha falar comigo. Senhor, eu estou esperando os 3 dias, porque nesses 3 dias eu sei que o Senhor vai falar comigo. Irmão, mas neste ano inteiro o Senhor já vem falando com você. O Senhor já vem falando com a sua igreja. Só nesses meses que eu estou aqui, irmão, já aprendi tanto com Deus. E por que nós estamos ainda esperando o Senhor falar? Talvez estejamos distraídos como Marta. Talvez nós estejamos, irmãos, voltados a rituais, às festas. E não estamos escutando o que o Senhor já vem falando com a igreja. Não importa quem pregou, quem falou, irmão, mas importa que o Senhor já vem falando conosco. Só que talvez, irmão, nós estamos esperando algo de fora. Alguém de fora vir falar conosco. Mas não é assim na presença de Deus, irmão. O Senhor, Ele usa quem Ele quer, Ele faz do jeito que Ele quer. E quem somos nós? Porque ali em Isaías vem dizer quem é o barro a dar ordem ao oleiro. Quem somos nós a dar ordem a Deus, irmão? O barro, irmão, não pode dizer a forma que Ele quer ficar, e sim o oleiro. O oleiro diz como Ele quer moldar o barro e Ele quer fazer. E assim é Deus com a sua igreja, irmão. É Ele que usa os vasos a falar conosco. Mas talvez nós estamos tão desapercebidos que nós não queremos ouvir a voz do Senhor. E assim estava Marta. E o Senhor enfatiza o nome de Marta. Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. Marta corria de um lado para o outro, irmão. E não queria assentar para aprender com Deus. Nós viemos de rituais, irmãos, de aprendizados. E talvez hoje o Senhor queira nos ensinar. Mas se nós não darmos lugar a aprender com Deus, o Senhor não vai fazer a força em nossas vidas, irmãos. Porque se nós viemos para este lugar, é por um propósito de aprendizado. Porque o momento, irmão, não é de nós falarmos, é de nós sentarmos e aprendermos com Deus. Só que, irmão, não é continuar da maneira que nós queremos, irmão. Se o Senhor nos trouxe a este lugar, é para nós aprendermos com o Senhor. Só que nós vemos, irmãos, que muitas das vezes nós não queremos esse aprendizado. Ah, não, irmão, eu aprendi assim. E o Senhor me usa assim e eu vou continuar fazendo assim.
Eu sou desse jeito, eu aprendi lá desse jeito, eu quero continuar desse jeito, porque Deus me usa assim, desta forma. Não, irmão. Se o Senhor te trouxe a um lugar diferente de onde você estava, é para você dar lugar ao Espírito Santo de Deus e sentar e aprender com o Senhor. Não fica arrogante, irmão. Porque isso é um tipo de arrogância que ainda há dentro de nós. Um tipo de arrogância que precisa ser tratado conosco. Que precisa, irmão, o Senhor tirar de dentro de nós. Porque o Senhor não está preocupado, irmão, com os nossos rituais. O Senhor está preocupado com a nossa adoração. O Senhor está preocupado com a nossa salvação. E Maria entendeu isso aos pés do Senhor. E ela queria aprender de Deus. Agora Marta não, irmão. Marta, ela queria continuar naquela religião que ela estava. Do jeitinho que ela estava. Talvez se fosse outro convidado, irmão, tudo bem. Ela poderia fazer toda aquela cerimônia. Mas não era outro convidado. Era o Filho de Deus. Não era qualquer convidado, irmão. Mas sim Jesus que bateu na porta daquelas mulheres. E assim Jesus, irmão, bateu em nossa porta um dia e nos chamou e nos resgatou. Mas será que nós estamos abertos a receber Cristo e os ensinamentos dele para a nossa vida? Ou nós estamos querendo, irmão, continuar da maneira que nós conhecemos um dia aquela religião lá atrás? Irmã, estava bom lá. Eu quero aprender um pouquinho, mas eu não quero me desligar totalmente. Ei, irmão, com Cristo não é meio termo. Com Cristo não é um pouquinho. Ou nós saímos de vez, irmão, ou não há propósito de nós estarmos num lugar diferente. Não há propósito de nós ouvirmos pregações de Cristo se nós não queremos Cristo. Não há propósito, irmão, em nossas vidas de nós queremos louvar hinos diferentes se dentro de nós não há mudança verdadeiramente. Assim estava Israel, irmão. Israel estava ali com as suas festas a Deus e as suas festas ao diabo. Com a sua adoração a Deus e com a sua adoração ao mundo. Um povo dividido em deuses. Queria Deus e queria deuses estranhos. Queria o Senhor e queria o mundo. Tudo ao mesmo tempo. E Deus não comunga com isso, irmão. Ou nós queremos a Deus ou nós queremos ao mundo. Ou nós viemos louvar aqui ao Senhor verdadeiramente do jeito que Ele deseja e do jeito que Ele merece, irmão. Ou nós nem tocamos nas coisas santas do Senhor, porque tudo que está na casa de Deus é santo, irmão. Tudo que está aqui é santo. E Deus não comunga, irmão, com este negócio de nós adorarmos a Deus e acabarmos o culto e nós começarmos a adorar o diabo. Mas, irmã, que palavra é essa? Forte, irmão. Mas é desta forma que o Senhor olha, irmão. Quando nós saímos do culto e começamos a fofocar. Quando nós saímos do culto e começamos a ver coisas erradas em nosso celular. Quando nós saímos do culto, irmão, e começamos a falar bobagem. É a mesma coisa de você pegar Cristo e jogar no lixo. É a mesma coisa, irmão. Porque não houve mudança. Mas Jesus, irmão, já está farto desse tipo de adoração. Ele não quer mais uma igreja desta forma, irmão. Ele quer mudança na sua igreja. E isso dói, irmão. Arrancar algo de nós, que nós estamos acostumados, dói. Maneiras que nós costumamos a viver ali, aquele evangelinho pobre, dói arrancarmos de nós, irmão. Dói. Mas é necessário para viver o verdadeiro evangelho. É necessário, irmão, darmos lugares a aprender com o Senhor. Sentar e ouvir o que o Senhor está falando. Não em dias específicos, irmão, mas em todo momento em que o Senhor vem falar conosco.
conosco estamos ouvindo e dando atenção à voz do Senhor. Não importa quem esteja falando, desde que a voz venha de Deus. Não importa quem esteja pregando, irmão, desde que a voz seja de Deus. Porque Israel queria escolher os profetas. Israel queria escolher os sacerdotes. Aqueles que ali serviam a eles mesmos e falavam palavras agradáveis, esses eram louváveis. Mas como Isaías, como Jeremias, como Miqueias, que vem denunciar ali a podridão que havia no reino, eles não queriam ouvir, irmãos. Eles não queriam aceitar esse tipo de mensagem. E hoje a igreja do nosso tempo está dessa forma. Se nós viemos levar a palavra, o verdadeiro evangelho, irmão, que é transformação de vida, a igreja não quer. A igreja, ela não aceita esse tipo de Cristo. Ela quer um Cristo mais light, um Cristo mais associável ao mundo, um Cristo ali que pode ali agradar o jeito que ele quer viver, mas isso não é evangelho, irmão. Isso não é Jesus. Se nós não nos mudarmos, irmãos, e não nos incomodarmos com o nosso pecado diário, Jesus não está habitando dentro de nós. Porque o pecado diário tem que nos doer na alma. Não é só ali, irmão, quando nós escutamos de adultério, de fornicação, não. É aqueles pecados, irmãos, mais rotineiros, que é o que nós temos que mudar. E darmos lugar para o Senhor nos tocar. E hoje nós estamos num culto voltado às irmãs, irmãos. Onde as irmãs vêm participar, e nós, irmãs, é a área mais difícil de se mudar numa igreja. É as mulheres. As mulheres é a área, irmão, mais terrível. Porque nós, mulheres, irmãos, somos tinhosas. Nós, mulheres, queremos da nossa maneira. Nós, mulheres, somos competitivas umas com as outras. Nós, mulheres, queremos fazer do nosso jeito, irmão. Mas nós temos que deixar Cristo entrar, irmãs, na nossa vida e mudar este gênio. Porque não é desta maneira que o Senhor quer as filhas dele. Competição na casa de Deus, irmão? Não, irmão. Competição não, é amor uma com as outras, é abraçar umas às outras, é louvarmos juntos, é chorarmos juntos, é orarmos juntos, é descermos juntos umas pelas outras, irmãs. Araita cantarabaxou. Não é competirmos, porque aqui não há melhor e nem a melhor. Marta disse: Senhor, olha esta Maria aí, Senhor. Está aí, diga a ela que venha me ajudar. Estava competindo com a própria irmã. Mas Jesus disse: ela está aqui aos meus pés, ouvindo a minha palavra, se alimentando do pão vivo, porque este pão que a Marta queria servir, irmão, não era o pão que ia alimentar a Maria o resto da sua vida, mas Cristo sim. Então que nós viemos deixar, irmãs, os nossos rituais de lado. Que nós viemos deixar as nossas maneiras de lado e vivermos segundo Cristo quer para as nossas vidas. Deixarmos ser transformadas pelo Evangelho, irmãs. E parar com as competições. Parar com as picuinhas. Parar, minhas irmãs, com isso, porque Deus não se agrada. Deus não se agrada das nossas vidas. E se nós quisermos, irmãos, transformar uma geração, porque eu não vejo a geração das mais jovens sendo transformadas, porque as mais velhas ainda não são transformadas. Nós que estamos já casadas, irmãs, nós temos que ser transformadas para ajudar as nossas filhas, para ajudar elas a seguir um evangelho puro e genuíno. Mas se nós, mulheres, não queremos esta vida com Deus, o que será desta geração que está seguindo? O que será das nossas filhas, irmãs?
Se nós não queremos mudar a nossa vida, eu temo, irmão. E por isso eu oro todo dia, Jesus, volta. Volta, Jesus, porque a tua igreja já está gemendo. Já está gemendo. Porque o povo não quer mais transformação, Senhor. O povo não quer mais mudar, Senhor. O povo não quer mais ouvir, Senhor, a tua voz. O povo está preocupado com tudo, com todas as áreas, Senhor. Menos em ouvir o Senhor falar com a tua igreja. Ei, irmão, deixamos tudo isso e viemos ouvir o Senhor falar conosco nesta noite. Todos os dias que nós entrarmos à casa do Senhor, irmão, entraremos com reverência a Deus e só esperando Ele falar, independentemente de quem Ele vai usar, irmão. Mas deixa o Senhor falar conosco e o Senhor nos tocar com a tua palavra, irmão. Israel estava perdido, irmão. Era um povo santo e chamado por Deus, mas estava perdido nas suas convicções e no seu eu. Queria fazer da sua maneira, do seu jeito, e se perdeu na imoralidade. Mas que nós possamos ouvir o Senhor, irmão, para que nós não viemos nos perder em nós mesmos, em nossa maneira de viver, irmãos. Darmos lugar ao Senhor a nos ensinar, porque não é do jeito que nós queremos, ou do jeito que nós aprendemos lá atrás. Eu aprendi assim, eu vou continuar assim. Deus, irmãos, Ele não errou em escrever a palavra dEle. Ele escreveu tudo aqui para nós vivermos segundo a sua palavra. E Deus não nos trata diferentemente, irmão. Ah, não. Está escrito na Bíblia, mas o Senhor fala comigo desse jeito. E é assim que eu vou ser. Não, irmão. Se está escrito aqui, foi isso aqui que Ele deixou para nós seguirmos. E se tem algo que nós estamos fazendo que está fora da palavra, você pode ter certeza que não é Deus falando com você. Não é o Espírito Santo falando conosco se nós não estamos respaldados pela palavra de Deus, irmão. Se a profecia não vem de Deus, da sua palavra, não é o Espírito Santo. Não é o Espírito Santo. Tomemos cuidado, irmão. Tomemos muito cuidado. Porque Deus não é um brinquedo que nós possamos usá-lo. Mas Deus é um renovo para nossas vidas. Jesus é o renovo, irmão. É a restauração. Que nós deixamos Jesus nos restaurar, mulheres. Que nós deixamos Jesus mudar o nosso ser e o nosso eu. Para nós que é tão difícil, irmãs. Eu sou mulher e eu sei quão é difícil. Deixa Deus trabalhar em nossas vidas. Mas que nós possamos deixar o Espírito Santo entrar em cada área que Ele quer nos transformar. Amém, minhas irmãs? Agradeço a oportunidade.